Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Adaptação dos setores da educação e dos pets durante a pandemia. A volta do público nos estádios. Eventos culturais em São Bernardo do Campo. Os números da Covid-19 no Brasil. Tudo isso e muito mais agora no Direto da Redação. Segundo o site Nosso Mundo em Dados, o país chegou perto de 70% de imunizados nesta sexta-feira. Semana, o Brasil atingiu 599 mil mortos por Covid-19, com média de 479 óbitos por dia. Quase 95 milhões de pessoas já tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina no Brasil, chegando então perto de 45% de totalmente vacinados. Já os que tomaram apenas uma dose correspondem a 69% da população. Lembrando que, no momento, a segunda dose da vacina já está disponível para pessoas a partir de 18 anos, além da aplicação da dose de reforço, que teve início para pessoas acima de 60 anos que tenham tomado a segunda há pelo menos 6 meses. Matheus Juxiro para o Direto da Redação. A educação precisou se adaptar em um mundo em quarentena. Para isso, precisou se reinventar para que esse setor importante da sociedade não parasse por completo. Durante a pandemia que enclausurou milhões de pessoas em suas casas, fazendo assim com que muitos dos mais importantes setores da sociedade fossem freados, entre eles, a educação foi impactada e teve que se reinventar. Hoje, podemos ver claramente o quão a educação tradicional se modificou para poder continuar existindo. Acho que eu quero começar comentando, acho que um dos principais pontos que a gente percebeu nesses últimos tempos foi o quanto que a educação, não só brasileira, mas acho que a nível global, estava despreparada para passar por uma situação dessas, né? Ainda mais quando a gente fala sobre questão de conexão escolar, acesso a tecnologias, né? Pelos alunos, pelos professores, acho que a comunidade como um todo. Então, eu acho que esse foi um primeiro impacto que a gente primeiro teve que entender, né? Então, como que a gente vai conseguir diminuir os riscos que essa falta de conectividade foi percebida, né, agora com o fechamento das escolas e tudo mais. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem visto aí de pouquinho em pouquinho é que a gente teve uma aceleração de investimento e de novas ideias voltadas à tecnologia dentro do cenário educacional, que foi muito rápida, que se não fosse a pandemia, eu acho que isso não teria acontecido. Não sei se, Tatiana, você teve essa mesma percepção vendo materiais, Ana, você também, né, você estava comentando mais cedo sobre o quanto que vocês evoluíram aí nesses últimos tempos, então eu acho que assim, a gente percebeu uma aceleração devido à pandemia, isso que é uma coisa que é positiva e que a gente não precisa de uma pandemia, né, para precisar ser acelerado esse processo. Segundo a 11ª edição do Mapa do Ensino do Brasil, o número de matrículas EAD cresceu 19,1% no país. Com essa mudança no âmbito do ensino, como ficou a relação professor e aluno? Eu acho que, como a Ana falou, existiram experiências diversas, né? Cada um passou por uma experiência. Acho que, mas assim, se eu pudesse, houve uma grande mudança, infelizmente eu acho que não houve, assim, acho que a gente, assim, no primeiro momento da pandemia, quando todo mundo teve que recorrer para o online, para a distância, o modelo escolhido, até por uma questão de segurança e de o que foi o que os professores, os educadores conseguiram, ele voltou muito para a transmissão, né? Muito para a tela do Zoom, para a tela do... seja qual ferramenta foi escolhida lá para dar a sua aula, o professor falando e os alunos lá do outro lado da tela. E aí todas aquelas discussões sobre tá com a câmera ligada, não tá com a câmera ligada, tá prestando atenção, não tá, porque muito veio de esse modelo do professor falando e da turma lá do outro lado da tela. Ao longo desse longo período que a gente teve que passar, né,
Os professores se deram conta de que isso não estava sendo efetivo, de que eles estavam perdendo seus alunos ali, sejam perdendo mesmo de eles não estarem mais se conectando nas aulas, ou seja, eles com as câmeras desligadas, assim, desengajados, sem aprender. Eu acho que eles foram buscando outros caminhos, foram buscando engajar seus estudantes de outros caminhos. E aí eu diria, alguns conseguiram, algumas experiências foram muito bacanas, e aí até caminhos que saíram desse modelo de uma aula para todo mundo, de você entrar em contato mesmo, de você olhar, mano, por que esse meu aluno está sempre com a câmera desligada, ele não engaja com nada, vamos conversar com esse pai, vamos conversar com ele de um outro jeito, vamos propor algum outro tipo de atividade para ele. Alguns conseguiram fazer isso, mas muitos acho que não, assim. Então eu diria que são experiências diversas, mas eu não enxerguei uma revolução nisso, assim, agora todo mundo está com um novo modelo, assim. Eu acho que esse modelo ainda ficou muito presente nessas aulas remotas, assim. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o Facebook e o YouTube da Agência de Jornalismo Envolverde. Todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, a agência promove diálogos Envolverde, sempre trazendo especialistas para debaterem sobre sustentabilidade e sociedade. E assim como a educação, o setor de pets também teve que se adaptar durante a pandemia. E você, já ouviu falar em adoção à distância? Veja agora a reportagem de 2021 produzida pelos alunos de jornalismo aqui da Metô. Após o início do distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19, muitas pessoas passaram a se sentir solitárias sem contato humano. Isso as levou a usarem uma outra alternativa, a adoção de animais. No entanto, como sair de casa não é uma opção viável, muitas ONGs e pontos de adoção passaram a realizar adoções à distância. Este foi o caso do casal Amanda e João Gabriel Nakajuni, que usaram das redes sociais para adotarem 2 gatinhos no início da pandemia. A gente sempre gostou muito de bichinho e com a mudança para casa nova a gente sentia a falta desse carinho e de alguém recebendo a gente quando a gente chegava em casa. E na pandemia eles foram essenciais para manter a nossa sanidade, com a alegria deles, trazendo para a gente sempre muita risada. A questão da solidão fica ainda mais clara após um estudo divulgado pela União Internacional Protetora dos Animais, que mostra um aumento de 400% na busca por adoções apenas na cidade de São Paulo. Justamente com isso em mãos, pontos de adoção como Vita e Carmela ganharam ainda mais visibilidade. Amanda Sena e seu marido Marcos Vieira da Cunha iniciaram o projeto em 2017. Eu e meu marido, a gente comprou uma franquia americana de pet shop em 2017. Um dos 5 pilares dessa franquia era a venda de filhotes de animais. A gente ficou sabendo que só no Brasil são mais de 30 milhões de animais que precisam de família, são mais de 30 milhões de animais abandonados. Então, para a gente deixou de fazer sentido a venda de animais e fazer parte desse processo, desse comércio que é muito cruel, e a gente resolveu dar ênfase e colocar nossa energia na adoção. Então, todos os dias a gente recebe os animais das ONGs, das protetoras aqui no Pet Shop, a gente faz foto, posta eles com todas as informações, tem a foto, o nome, peso, as características, a gente coloca tudo ali no Instagram. Então, existe todo o processo de adoção, né? Primeiro a gente socializa, depois a gente conversa, o adotante estando apto para fazer a adoção, existe o termo de adoção que ele preenche na hora, com todos os dados, e que fala também das suas obrigações, e assina, e esse termo tem uma validade jurídica. O abandono de animais, assim como uma série de tipos de maus-tratos, é crime previsto em lei e pode acarretar de 3 meses até 1 ano de prisão, além de multa. Porém, um levantamento feito pela ONG Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados apontou um aumento de 70% de abandonos em 2020. Motivos como esse apenas reforçam a importância de instituições protetoras e também pontos de adoção para ajudar os pobres bichinhos que acabam lançados nas sarjetas. O Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro aprovou na semana passada o retorno do público aos estádios. Após 1 ano e 8 meses, os clubes de São Paulo liberaram a presença da torcida nos estádios. Segundo a determinação do governador João Dória, a ocupação permitida nos estádios é de apenas 30% na primeira quinzena de outubro. Na segunda quinzena, será autorizada 50% da capacidade das arenas. E em 1º de novembro, 100% de ocupação.
Para o torcedor entrar em um estádio no estado de São Paulo, é obrigatório apresentar o comprovante do esquema vacinal completo contra o novo coronavírus, ou seja, ter tomado as 2 doses. Já para quem tiver apenas a primeira dose, será necessário apresentar teste com antígeno até 24 horas antes da partida e PCR em até 48 horas. Os torcedores que foram ao jogo do Corinthians presenciaram uma vitória e puderam ver e comemorar um gol de pênalti. Entre as equipes da Série A, apenas o Bahia não tem previsão de quando poderá contar com os torcedores. O governador do estado da Bahia, Rui Costa, rejeitou a volta da torcida aos estádios devido ao aumento de casos do novo coronavírus. Após entrar em campo contra a Venezuela, o capitão da seleção nas 2 últimas Copas do Mundo deve ter uma noite especial neste final de semana. Neste domingo, o Brasil volta a campo contra a equipe da Colômbia no estádio Metropolitano Barranquilla. E após cumprir suspensão no jogo contra a Venezuela pelo 2º cartão amarelo tomado na partida contra o Peru no mês passado, Neymar voltará a vestir a camisa da seleção brasileira contra os colombianos. Também nesta rodada, o zagueiro Thiago Silva deve fazer seu 100º jogo com a amarelinha. Essa marca foi atingida por poucos jogadores. No total, apenas 14 atletas tiveram este prestígio. Dentre eles, Cafu é o recordista com 150 jogos. A lista ainda tem Pelé, Roberto Carlos, Rivelino, Daniel Alves e até mesmo Neymar. Outra partida que vale prestar atenção é o embate entre Argentina e Uruguai em Buenos Aires. Los Hermanos e a Celeste são os mais próximos do Brasil, que está na ponta da tabela. E na próxima quinta-feira, a seleção brasileira volta a disputar jogos em casa. E a informação mais importante, a primeira da seleção com a volta da torcida nos estádios. O jogo será contra os uruguaios na Arena da Amazônia e os ingressos estão à venda no site da CBF. Matheus Justino, para o Direto da Redação. Essa semana, São Bernardo do Campo tem algumas opções culturais bem legais para você e sua família. Confira! Temos o evento Biblioterapia, na Biblioteca Pública Guimarães Rosa, às 3 horas do dia 5 a 19 de outubro. Outra atração também é a oficina Escultura, no Centro Parque Chácara Silvestre, até o dia 30 de outubro, das 1 às 4h30. E também temos aulas de formação por vídeo, Nunca é Tarde para Dançar, com a Evelyn Abagatti, até o dia 25 de novembro, todas as quintas, em diversos horários diferentes. Está terminando aqui a edição 144 do Direto da Redação. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tem muita coisa interessante acontecendo por lá. Estamos no Instagram e no Twitter com o perfil @portalrronline. Curta também a nossa página no Facebook. Nos vemos na semana que vem com mais um Direto da Redação. Bom final de semana!